E aí, galera, oi, oi, oi. Estamos aqui para o nosso primeiro momento de forma remota, de forma virtual, de forma pelo Instagram. Eu acho que eu já vou chamar o Luiz Fernando, aí a galera vai entrando. Ô, Luiz Fernando, boa noite. Boa noite. O meu nome é Luiz Fernando, eu faço parte do projeto de conservação do Espírito Santo, ensinação científica também, né, o Arquiteto Capixaba, inclusive pegar a camisa, eu acho que vocês conseguem ver, porque eu mesmo não consigo ver, porque eu estou travado para mim mesmo, eu não sei nem como é que eu estou de boa aqui apresentado, Tá assim, aqui tá tudo tranquilo. de boa. Então, pessoal, a Luana, ela faz parte, né, que eu acho que ela já falou, ela faz parte do Centro Acadêmico de Biologia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, e eles entraram em contato comigo para a gente fazer uma live sobre a questão das informações sobre os ofídeos, né, sobre as serpentes, o conhecimento herpetológico desses indivíduos. E aí eu entrei com ela, em contato com ela, também para a gente já bolar algumas, para ela poder juntar algumas dúvidas de vocês a respeito desses indivíduos. E nesta live, ela, principal objetivo é a gente desmistificar alguns mitos, né, algumas crendices a respeito das serpentes, né, que elas são vistas durante muito, muito tempo até hoje de maneira preconceituosa, né, que elas, inclusive, têm uma grande importância ecológica e que sem elas mesmo a gente talvez não estaria aqui, bem dizendo, né? Porque através delas, elas conseguem ter essa interação ecológica e fazer com que todo o ciclo da natureza ele gere, né? E não haja um desequilíbrio e um colapso, né? Um colapso ambiental. Então, desculpa, eu não falei minha área de formação. Eu sou graduando também da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que infelizmente, devido à pandemia, eu não consegui me formar, né? Faltando aí só 3 disciplinas, que era ser terminado agora em junho. Infelizmente não concluí por conta disso e pretendo concluir É a minha bom. graduação. É bom, né? Luiz, desde já agradecendo, né, por você estar aqui. Você é uma pessoa que tem um conhecimento enorme, convivi com você por algum tempo e, meu Deus, assim, queria metade. Mas a primeira pergunta para te introduzir nesse babado todo de hoje é: mata toda cobra que vê? Não. Apesar de muita gente ter o medo mais comum, né? A ofiofobia, né? O medo mais comum, que é o medo, a aversão à serpente, né? Tanto é por questão cultural e também, de certa forma, religiosa, que atribuiu a qualquer, como é que posso dizer, qualquer definição de maldade ou qualquer definição de algo ruim, na Bíblia, pelo menos, em algumas religiões, é atribuído à serpente. Mas a gente vê isso na católica, mas tem outras religiões que atribuem a serpente como um símbolo de sorte, como um símbolo de saúde também. Tanto é que a gente pode ver a serpente atribuída ao símbolo da medicina, né, que é um animal que, por conta dele trocar de pele, ele está sempre se renovando, é como conhecimento, ele está sempre se renovando, né? E a questão de matar a serpente, né, é algo ruim. Por quê? Porque, embora existam as peçonhentas e as não peçonhentas, todas têm a sua devida importância no meio ecológico, não é? Que elas servem tanto de comida para outros animais, como também elas servem como um predador para os animais, o controle populacional. Né? E se ela faltar na natureza, se você matar qualquer cobra que você vê, independentemente de seja perigosa ou não, ou peçonhenta ou não, faltando aquele indivíduo na natureza, vai haver um desequilíbrio ecológico. E aí, consequentemente, vem um colapso ambiental. Que o que é o colapso ambiental? Imagine, por exemplo, uma população de cobra que come, vou exemplificar aqui, anfíbios, sapos, pererecas, rãs, né? Se você matar toda aquela população daquele determinado local, né? Matar todas aquelas as serpentes e não tem mais, acabou, né? O que vai acontecer? Vai acontecer uma superpopulação de anfíbios. Com essa superpopulação de anfíbios, eles vão comer o quê? Os insetos que ali habitam nesse local, né? E os insetos, por sua vez, a gente sabe que ele também tem a sua importância ecológica.
Alguns insetos eles servem como decompositores naturais de alguns detritos, como também eles servem para, por exemplo, polinização de algumas plantas, que essas plantas elas podem ser ornamentais ou até mesmo as plantas que a gente pode considerar os vegetais, os legumes e outras leguminosas. Então, sem a polinização desses insetos, consequentemente afetará na produção agrícola, e aí vai faltar alimento. Né? Além do que, se faltar serpentes, existem aves de rapina que se alimentam de serpentes. Sem o alimento delas, essas aves de rapina vão ter um declínio na população, por conta que elas não vão conseguir se adaptar a outro tipo de alimento e daí elas vão perecer. Então, este é o colapso ambiental que causaria. O controle de populações por meio das serpentes é bastante importante por conta disso. Por quê? Porque ela faz o controle tanto de anfíbios, ela tem algumas que faz controle também de insetos também, como, por exemplo, algumas lacraias. Né? Algumas serpentes se alimentam de lacraias e de outros animais, afins, né? Uma das primeiras coisas que, quando eu fui pesquisar, que eu vi, algumas dúvidas também que eu fui coletando de uma galera, não é cobra, é serpente. Enfim, por quê? Esse termo eu costumo falar que não há errado entre cobra e serpente. O que acontece é que há muito tempo atrás, nos primeiros pesquisadores que chegaram aqui no Brasil, por exemplo, Linneu, né, para estudar as serpentes aqui do Brasil, eles conheciam, né, o gênero algum cobra, né, que eles chegavam aqui, por exemplo, as najas, elas são consideradas nos Estados Unidos como cobra, antigamente o gênero cobra, né, cobra, que é cobra, isso. Eles chegavam aqui e falavam cobra, e por conta disso, termos populares foi dito ali, e aí se popularizou. E daí eles chamam cobra qualquer bicho, até bicho que não é cobra, até bicho que não é serpente, eles chamam de cobra. Né? Como alguns lagartos ápodes e alguns anfíbios também, no caso a gimnofiona, e afins. Mas não existe uma diferença entre cobra e serpente, entendeu? É só essa designação, que é no meio científico, é meio que cultural mesmo. Mas cobra está certo, serpente está certo, enfim, contanto que seja serpente. Né? Que já na frente a gente vai falar essa diferença aí dos grupos. O Alex está mandando aqui para ti, assim, ó. Em Parnaíba, uma vez, entrou uma cobrinha verde fininha, que o pessoal chama de cobra cipó. Muitos dizem que ela é venenosa e que é muito perigosa. Isso é verdade? Então, essa cobra verde, chamada, tem muitas serpentes, por exemplo, da família Dipsadidae, da família Colubridae, que elas são chamadas de cobra cipó, mas devido ao seu formato corpóreo, né? Por ela apresentar um display, que é a coloração dela, semelhante a um galho que seja marrom, a um galho que seja verde, ela denomina esse nome de cipó. As que a gente tem aqui na região, por exemplo, aqui do Delta, parte de Parnaíba, que são verdes mesmo, totalmente verdes, tem duas espécies, a Erythrolampus viridis e a Philodrus olfes. Que aqui na região, a Philodrus olfes ela é toda verde, né? Em outras regiões, ela tem uma linha pós-ocular preta e em cima da cabeça o dorso é marrom. Mas essa coloração é típica do Sudeste, da Bahia, da parte mais abaixo do país, né? Agora, para a pergunta dele. Ela é considerada venenosa? Bem, de certa forma, essa serpente, esse dipsadídeo, ele tem sim uma glândula que fica atrás do olho, chamada glândula de Duvernois, ou Duvernois, se as pessoas preferem chamar. Essa glândula de Duvernois, ela não é totalmente desenvolvida como uma glândula de veneno de um viperídeo ou de um alapídeo. Por exemplo, uma víbora, uma cascavel, né, jararaca, ou uma coral. Essa glândula, ela já é diferente, por quê? Eu vou fazer um desenho aqui bem rápido e vocês vão saber como é que ela é. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Estão vendo aqui? Enfim, sim. Essa glândula ela fica acima, né, atrás do olho e acima na maxila, né, superior. E tem uma partezinha dela que é chamada de glândula supralabial, porque ela está em cima, né, da mandíbula. O que acontece? Essas serpentes, elas têm uma dentição chamada dentição opstóglifa, que o que é? É um dentezinho, né,
É um dente com sucado. O que é um dente sucado? Digamos que isso aqui é um dente, né? É um dente. O que acontece com esse dente? Esse dente, diferente de outros viperídeos, ele tem uma invaginação nele, na parte de fora, como se fosse um canal. E o que acontece? Essa glândula de Duvernois tem uma certa quantidade de peçonha, só que essa peçonha ela não tem uma ação tão eficaz como a de um viperídeo ou de um lapídeo, né? Que o que acontece? Esse veneno ele vai causar uma ação mais endemática. Vai causar o quê? Um inchaço. Essa espécie, a Erythrolampus viridis e a Phyllodes olfessi, elas apresentam essa dentição, né? E o veneno delas não vai causar morte, embora tenha um caso de morte, né, por Phyllodes olfessi, que no caso, esse gênero, ele é de importância médica por conta que já foi apresentado um óbito por meio do envenenamento desse animal, né, que foi uma criança de 7 anos no Paraná, se não me engano, ou Santa Catarina. Enfim, essa glândula de Duvernois, ela leva esse veneno justamente para esse dente. Por que ela tem esse veneno? E por que ela tem esse dente? Bem, essas serpentes elas se alimentam basicamente de anfíbios. O que acontece com os anfíbios quando eles são predados? Os anfíbios, eles incham o corpo, inflam os pulmões, né? E o que acontece? Esse dente, ele inocula o veneno, mas, porém, ele serve para perfurar o pulmão desses anfíbios, fazendo com que eles desinchem. Estoura o balão e ela come o bichinho. Então, se você fosse picado, eu não sei como é o nome, eu esqueci o nome do menino, enfim. Se ele fosse picado por essa serpente em questão, o que aconteceria? Em 72 horas, haveria um inchaço, um edema local, né? Iria inchar o braço dele, se fosse no dedo, iria inchar o braço dele, ele iria para o hospital e iria tomar algum anti-inflamatório, né? O médico poderia passar um anti-inflamatório e daí o quadro iria melhorar nas próximas 72 horas, né? Por que essa serpente não tem um soro específico como as demais? Porque para fazer soro é caro, né? E por conta que os acidentes com essas serpentes são tão baixos que não vale a pena você gastar dinheiro fazendo um soro, grande quantidade, larga, grande escala, e distribuir nos postos de saúde que não vai ter, né, gente para usar. E daí ia vencer e daí ia ser dinheiro gasto fora. Por isso que eles fazem mais para picadas de jararaca, cascavel e coral. Né? Exato. Tem outra pergunta aqui, Luiz Fernando, que a Miriam está mandando. Tá, Por que as falar. cobras venenosas produzem veneno? Por que as cobras venenosas produzem veneno? Esse veneno, ele é para matar você? Não. Não. Esse veneno, o veneno, ele é muito mais antigo do que a gente pensa, né? Que agora, recentemente, surgiu um estudo na qual descobriram glândulas, né, de veneno na parte superior na maxila, né, de um anfisbênio. Não, de uma gimnofiona. Desculpa, perdão. Gimnofiona, na verdade, é uma cobra cega, uma cecília, que não é uma cobra, é um anfíbio, né? É um anfíbio ápodo que parece uma cobra, mas uma minhoca e anelados, enfim. Só que ainda não se sabe para que serve esse veneno, né? Então, por que surgiu o veneno nessa serpente? O veneno, ele serve tanto para a proteção desse animal contra a predação de outro animal, né? Como também para a alimentação dele. Como eu falei, existem tipos diferentes de veneno, né? Agora eu vou falar. Os tipos diferentes de veneno, né? Esse veneno ele vai atuar principalmente na digestão desse animal. Como é? Digamos que você é uma jararaca, né? Você vai precisar se alimentar de um animal. Só que como você vai se alimentar daquele animal, você vai ficar totalmente desprotegido, né? Porque você vai ficar de barriga cheia e como você tem um movimento serpentiniforme, ela vai ter que se arrastar pelo substrato, então ela precisa digerir esse alimento o mais rápido possível. Então, só o suco gástrico desse animal não é o suficiente para fazer o trabalho bem feito de absorção desses nutrientes. Então, o que acontece? Algumas serpentes desenvolveram esse veneno para fazer a digestão extracorpórea. O que acontece? Ela injeta esse veneno no organismo do animal e muitas vezes esse veneno ele pode ter uma ação proteolítica, na qual ele vai digerir as proteínas, quebrar as cadeias de proteínas, facilitando o processo de digestão desses animais. Né? Por exemplo, uma jararaca, né? Ela pica o animal,
esse veneno vai atuar rapidamente na corrente sanguínea e vai degradar o tecido, principalmente na região onde aconteceu a picada. Então, esse veneno vai entrar em ação no organismo desse indivíduo, mesmo morto, e daí, na parte extracelular, né, que é na parte do estômago dessa serpente, ela vai também liberar o suco gástrico, vai digerir esse animal. E isso, em conjunto com o veneno, vai auxiliar no processo de digestão e absorção dos nutrientes. Certo? Meu Deus, que maravilhoso. Ou seja, o veneno não é para nós. Não matem as cobras serpentes. Tanto é que tem serpentes que preferem fugir ou então blefar, né, do que gastar o seu veneno. Por exemplo, a cascavel, ela tem um chocalho, né? Por que a cascavel tem um chocalho? Porque ela não quer gastar esse veneno. A produção de um veneno requer energia, né? Há um gasto metabólico desse animal. Então, se uma cascavel gastar o veneno dela com um animal que ela não vai comer, vai ser um desperdício metabólico. Então, o que ela faz? Ela avisa para dizer, olha, não chega perto de mim que eu sou perigosa, eu posso te matar, cara. Não chega aqui que eu não quero gastar bala com você. Enfim, aí o bicho vai embora e aí ela pode seguir o rumo dela. E aí os dois ganham, né? Ou ele vai tentar procurar outra comida e ela vai embora, seguir o caminho dela. E como também tem outras que fazem quase a mesma coisa que a cascavel. A cascavel sacode o chocalhozinho dela, né? Ai, que honra, a Sara Manja tá aqui. Ai, meu Deus, tô nervoso. Enfim. Meu Deus, enfim. Chegou aqui o nervosismo. Enfim. Assim como a cascavel, tem outras serpentes que também têm um sistema de defesa, né? Como, por exemplo, tem jararaca, que ela costuma bater a cauda dela, a ponta da cauda dela no substrato. Geralmente, se ela está no substrato de serrapilheira, ou serapilheira, como costumarem falar, ela bate nessa folha avisando que ela está ali, para que ela não precise gastar o veneno dela. Ou então, uma Lachesis multa, que é a surucucu-pico de jaca, né? Que ela ocorre na Mata Atlântica e também na Amazônia. Ela bate a cauda dela no substrato também, só que faz muito mais barulho. Porque a surucucu-pico de jaca, para quem não conhece, é a maior víbora das Américas, né? A maior serpente venenosa, peçonhenta das Américas, né? Que, por conta do seu grande tamanho, ela faz um barulho estridente quando ela bate a cauda dela no chão, no substrato, né? Luiz, Oi. Tendo em vista todo esse repasse já de conhecimento, uma pergunta. Como eu sei diferenciar que é uma cobra, uma serpente, de um lagarto? Porque tem lagartos que parecem cobra e a pessoa quer matar porque pensa que é uma cobra super venenosa que vai acabar o mundo, mas não, é só um lagarto. Enfim, não só com lagartos, né? Também tem a questão de, por exemplo, três grupos de animais que são bem confundidos com serpentes, né? A gente pode destacar a gimnofiona, né? Que a gimnofiona é um anfíbio ápodo, né? De hábito fossorial. Podemos citar os anfisbênios, que os anfisbênios eles não são nem lagartos e nem serpentes. É um grupo à parte, né? Que as anfisbênias também são muito confundidas com cobra. Tanto é que levam o nome de cobra de duas cabeças. Por quê? Os anfisbênios, eles têm uma cauda, que essa cauda é altamente queratinizada, né? Que eles servem principalmente para confundir o predador. O predador vai lá na cauda, nhoco, aí ele desprende e vai embora. Alguns desprendem, outros não, né? Então, as gimnofionas, que são anfíbios ápodos, né? Os anfisbênios, né? Que estão ali entre serpentes e lagartos, mas não é nem um nem outro. E também existem lagartos. Lagartos, por exemplo, do gênero Ophioides. Os Ophioides, eles são lagartos ápodos, que são chamados, consequentemente, de cobra de vidro. Por quê? Por que são chamados de cobra de vidro? Porque ele é um lagarto, e os lagartos, eles, quando são predados, e geralmente o animal pega na cauda dele, ele desprende a cauda, ele faz uma autotomia caudal. E por isso, por ele ser comprido, não ter patas, né? Eles são ápodos, e eles perdem a cauda, o pessoal botou esse nome de cobra de vidro. Mas como diferenciar, né, uma cobra, serpente, né, tanto faz, de um lagarto, né, que é essa questão. Os lagartos, vocês puderem ver um calango, né, um tropidurus, calango de parede, que tem em todo lugar aí, que o professor meu geralmente fala que é bicho vagabundo, encontrado em todo lugar. O que acontece? Esses bichos são muito lindos, e eles são bastante ágeis também. O que acontece? Os lagartos, eles, diferente das serpentes, eles têm um ouvido externo.
que é um buraquinho que fica atrás do olho, que ali é o ouvido externo dele, né? As serpentes não têm. Serpente é surda? Não. Mas eu vou falar mais na frente, como elas conseguem perceber o ambiente. Então, se você vê um bicho que tem o ouvido externo, né, e não tem patas, é um lagarto. Outra coisa também sobre a diferença. Serpente não tem pálpebra. Elas não piscam os olhos, igual um lagarto. Você pegar um Ophioides, você pega ela, ele vai piscar. Ele vai piscar, né? E elas não têm, as serpentes não têm pálpebra. Mas elas dormem? Dormem. As serpentes dormem. Elas diminuem o metabolismo dela a tal ponto que elas descansam, né? Outra diferença também sobre a questão de lagartos e serpentes também. O lagarto, ele tem uma sinfísula. O crânio dele, ele tem uma sinfísula. Que o que é? A nossa mandíbula, ela é junta por meio da sinfísula, que é essa partinha do meio. As serpentes, o que acontece? Elas não têm a sinfísula, ou seja, isso aqui delas é aberto. Para quê? Porque auxilia elas na predação, para engolir o alimento. O lagarto já é juntinho, a mandíbula dele. Mas isso só se você for fazer uma... Pegar e... pecar o bicho. Mas, enfim, padrão rápido de diferenciação é esse. Ouvido externo e pálpebra. Piscou, lagarto. Tem um buraquinho atrás dos olhos, lagarto. Não tem, serpente. Então, vulgo para nós que vamos ser biólogos, piscou, pode tirar foto, pode pegar, não piscou, deixa o bichinho. Não, nem tanto, né? Não pode pegar alguns lá, porque tem alguns lagartos que geralmente mordem, né? Então, misericórdia, não pega, tirem foto de longe. Tira foto de longe, deixa o animal lá, para não estressar o animal. Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Miriam. Qual o benefício das cobras para nós humanos? Seres humanos? Então, Luana, na sua família, ou alguém aí do chat, vocês têm alguém da família de vocês que tem pressão alta? Com certeza. Alguém? Minha mãe. Enfim, todo mundo sabe, né? Então, o remédio que eles tomam para pressão alta é feito à base do veneno da jararaca. Obrigado, cobra. Pois é. Por quê? Porque o veneno da jararaca, eles tiram um composto ativo chamado bradicinina. A bradicinina, ela entra em ação com a angiostensina, que a angiostensina, em alto índice, né, no nosso organismo, causa a vasoconstricção. O que é a vasoconstricção? O aperto das artérias, né, fazendo com que sua pressão arterial suba. Então, o aumento da bradicinina vai entrar em contato contra a angiostensina e diminui os níveis de angiostensina, fazendo com que sua pressão diminua. Então, o que acontece? E outra coisa também sobre as jararacas. Esse remédio só pode ser produzido, esse veneno só pode ser produzido se for tirado do veneno de uma jararaca viva. Ela morta não tem nenhuma importância. Então, no Butantan, eles fazem isso, né? No Vital Brasil, se não me engano, também eles fazem isso, extração de veneno de algumas serpentes. Inclusive, o veneno da cascavel, alguém já fez cirurgia ou tem parente que já fez cirurgia? Já. Acho que deve ter, conhece alguém. Já. Enfim, a partir do veneno da cascavel pode ser usado também uma pomada que ela auxilia na aceleração da cicatrização de cirurgia, né? Além de muitos outros fatores diretos e indiretos, né, que elas podem auxiliar e ajudar a humanidade a cada dia mais, né? O exemplo mais clássico que você não vê por aí é a questão de controle populacional, né, que esses animais fazem, que é importantíssimo. Sem eles, com certeza a gente estaria em maus lençóis. Muito mais doenças, né? Porque tem algumas serpentes que se alimentam exclusivamente de mamíferos, pequenos mamíferos, roedores, né? E se vocês não sabem, um só casal de rato consegue gerar mais de 100 mil indivíduos durante o ano. Um casal só de ratos. Agora, imagina, quantos outros casais de ratos que fazem ninhadas aí podem gerar um grande problema sanitário, né? E a gente está passando agora por uma pandemia, que a gente sabe que foi por alguma zoonose, né, vindo lá da China, que isso pode ser facilmente refletido aqui no Brasil também. Aqui no Brasil tem muitas doenças que são passadas por meio da zoonose. O que é a zoonose? É a doença passada
por meio de animais, né? Agentes zoonóticos, são os animais. Então, a serpente, ela tem basicamente essa função, controle populacional e também por meio de auxiliação, elas auxiliam também na medicina, na produção de alguns fármacos, né, contra algumas doenças. Massa, demais, demais. Olha, quem diria? Não é mesmo? Ó, Luiz, a gente tem uma outra pergunta aqui, que é da Daiane, que fala assim: Luiz, quantas espécies registradas aqui para o Piauí? Aqui para o Piauí, eu não, desculpe, mas eu não tenho conhecimento. Mas se eu não me engano, não vou falar uma informação aqui que eu não tenho totalmente certeza, tá bom? Mas eu posso pesquisar e depois eu mando para vocês do Cabelo, vocês fazem um stories aí. Mas no mundo atualmente, são mais de 4.000 espécies de serpentes. Aqui no Brasil, são mais de 400 espécies, né? A última atualização foi em 2018 e provavelmente agora em 2020 vai ter muito mais espécies que estão descobrindo aí. Vamos supor que duas cobras estão brigando. E o veneno de uma pode matar a outra? Então, pode. Porque algumas serpentes, elas não têm o metabolismo, como é que diz, adaptado, né, para suprir esse veneno. Por exemplo, para uma mussurana. Uma mussurana, ela já é imune ao veneno de algumas serpentes peçonhentas. Qual é a mussurana? A mussurana, ela tem três tipos de mussurana. É a boiruna sertaneja, a clélia clélia e a pseudoboa nigra. Ambas são ofiófagas, ou seja, elas comem serpentes, elas se alimentam de outras cobras. E para isso, para elas se alimentar de outras cobras, elas precisam ter um mecanismo de defesa, né, por conta desse veneno. Por exemplo, a mussurana, ela é famosa também por ter uma presa peculiar, que é a jararaca. Elas se alimentam de jararaca. Então, elas precisam de um mecanismo, né, que auxilie ela contra esse veneno. Então, elas mastigam a cobra, comem a cobra ainda viva, a cobra pode picar ela e ela não morre. Assim como tem outras que morrem. Por exemplo, tem uma foto que é bem famosa de uma piton, né? São duas cobras que estavam brigando. Uma piton e uma Ophiophagus rana. Que a Ophiophagus rana, que alguém for pesquisar, é a cobra rei, lá da Índia. No caso, ela é a maior serpente peçonhenta do mundo. Que ela pode chegar até 4,5 metros, quase 5 metros de comprimento. É uma nágia. Uma nágia enorme. Muito bonita. E o próprio nome dela já diz, Ophiophagus. Ophio vem de serpente, né? Ophios. E fagia, que significa comer. E rana, né? Que eu não sei o que é rana, né? Dessa alguma vez dele. Mas no caso ela é a comedora de cobras, já diz pelo seu gênero, né? E tem uma foto que é muito famosa, de uma piton que ela mata por constricção, aperta essa nágia, mas a nágia pica a piton. E as duas acabam morrendo. Então, nem toda serpente é imune ao veneno, como também algumas são, né? No caso, a brasileira que é encontrada aqui na nossa região do Piauí, a mussurana, que é a cobra preta. Inclusive, tem uma crendice que roda sobre esse animal, dizendo que ele bebe leite de peito de mulher grávida e bota o rabo para a criança chupar. Só que isso é errado, porque réptil não bebe leite, réptil não é mamífero, né? Inclusive, isso dá motivo para algumas pessoas ignorantes, que não têm um conhecimento, né? Que a gente não pode também julgar algumas pessoas, que matam essa serpente por conta dessa crendice. Que essa crendice é totalmente errada e totalmente sem nexo. Enfim. Mas vamos para a próxima pergunta, por favor. O que fazer quando uma serpente aparece dentro de casa e não há ninguém que saiba manusear corretamente? Como fazer o resgate improvisado? Tá. Ela já citou aí que, não, por exemplo, não tem nenhum órgão, né, nenhuma autoridade responsável, né, para fazer a contenção desse animal. Então, o que fazer em casos desses? Você pode resolver isso com uma vassoura, um rodo, né, e um balde. De preferência, um balde grande. Um balde assim daqueles grandes. O que você pode fazer? Você pega o rodo, né, por debaixo do animal, você passa o rodo por debaixo do animal e o animal ele vai querer subir no rodo. Assim que ele for querer subir no rodo, você pega o rodo, bota dentro do balde, né?
E daí você põe o animal dentro do balde. Depois você pega uma tampa, alguma coisa que tape o balde, tapa o balde. Depois o que acontece? Você pega o balde, despeja em algum terreno, né? Longe também de qualquer outra casa. Porque não adianta você pegar o animal, soltar no terreno baldio, só que esse terreno baldio faz conexão com 5 casas. Aí o bicho vai aparecer outra casa. Você procura um terreno, ou baldio, ou algum terreno de mata, e você solta o animal. Um rodo e um balde é o suficiente para você fazer a contenção desse animal. Nunca, em hipótese alguma, pegar esse animal na mão. Não manusear. Porque se você não conhece a espécie, não se arrisque, tá bom? Isso serve não só para serpente, mas para qualquer espécie, gente. Não conhece, não se arrisca. Não se Só arrisque. aquele recadinho. Luiz, vamos entrar um Oi? pouquinho aqui nas polêmicas. Isso, Como vai. está acontecendo aí, né? O caso do estudante de veterinária que possuía animais irregularizados em seu porte. Em primeiro lugar, antes de comentar tudo isso, o que seria um animal irregularizado? Acho que essa é a palavra. Tá. Primeiramente, eu vou falar com você, responder. Um animal irregularizado é um animal que você basicamente conseguiu por meio do tráfico, né? Você traficou esse animal, você tem na sua casa, só que você não tem a regulamentação, por exemplo, do IBAMA, do ICMBio, ou a documentação desse animal que comprova que você pode ter esse animal na sua casa, você tem os devidos objetos, né? No caso, você tem que ter também um terrário para botar esse animal, ou um ambiente que seja propício à espécie, né? E a documentação que diga que você pode, né, ter aquele animal, e a documentação do animal, sim. E isso é bem ruim, isso aí, sabe por quê? Ainda mais para espécies exóticas. E uma coisa que eu acho muito ruim que a mídia está fazendo é dizer que esse cara é um estudante, né? Esse cara, e não bota um traficante, né? Que é o certo. O cara ele estava traficando animal, tanto é que acharam outros animais na casa dele, além daquela nage de monóculo, né? E isso é muito ruim. Aqui no Brasil a gente tem um criatório legalizado, né? Que é o Jiboias Brasil. Eles criam esses animais em cativeiro para vender, né? Tudo regularizado, tudo regulamentado, na verdade, tudo direitinho. E tem duas espécies que eles vendem lá, que é a boa constrita, que é a jiboia, e a Epicrates kenkria, que é a jiboia arco-íris. Por que eles vendem essas duas espécies? Porque essas duas espécies têm ampla distribuição por todo o Brasil. Então, não tem perigo de você perder o animal fugir e ele ir para a natureza, porque ele ocorre naturalmente em vários locais, né? E por que o problema de espécie exótica? Digamos que eu vou usar um exemplo aqui bem legal. Digamos que você está na sua casa, né? Beleza. A sua família só tem condição financeira de. Só tem recursos, né? Recursos, vamos botar. Recursos para alimentar 3 pessoas, que é você, seu pai e sua mãe. Beleza, tá ali. Digamos que seu âmbito familiar, aquela sua casa, é um país, né? Beleza. Chega uma pessoa nada a ver dentro da sua casa, que come muito mais que vocês 3, e daí vai dividir o recurso de vocês. O que vai acontecer no final do mês? Vai faltar recurso para você, para sua mãe e para o seu pai, porque a outra pessoa está comendo o recurso de vocês, né? É como o exemplo das espécies exóticas. As espécies exóticas, por exemplo, eu vi um comentário uma vez que é tipo assim, Naja encontrada em Santa Catarina, essa notícia é antiga. Aí o menino lá botou na espécie exótica, tinha na reportagem, que é espécie exótica, que não ocorre no Brasil, é encontrada em Santa Catarina. No caso era uma Naja, na época. Aí o menino botou no comentário, se ocorre no Brasil, é porque tem no Brasil. Aí, totalmente burrice. Enfim, é esse exemplo. Se um animal de fora, exótico, chegar aqui no Brasil, ele vai se estabelecer aqui e ele vai estar consumindo recursos das espécies nativas aqui por exemplo, do Brasil. E daí vai faltar recursos para as espécies nativas e isso pode causar uma extinção local ou pode causar uma extinção até mesmo de toda a espécie. Né? A gente tem animais exóticos que já se enraizaram aqui no Brasil. Por exemplo, a Hemidactylus mamboia, que muitos de vocês já viram, aquela bribinha de parede, chamo de
briba mesmo, lagartixa. Aquela Aqui sorri? espécie, aqui fica com a linguinha. Enfim, essa mesma, ela não é do Brasil. Ela é da África. Ela veio na época da escravidão, que ela veio nos navios negreiros. Outra espécie que é exótica, você já viram aquela abelha preta, grandona, que fica em madeira, que vai... grandona. Sim. Trauma, Ali, aliás. isso, aquilo ali, aquele Hymenoptera, ele é uma vespa, né, africana, que ela veio também nos navios negreiros. Assim como vários outros animais lá de Egito, né, que é originário do Egito, que veio para o Brasil, e aí causa aí a dengue, e por conta disso. E isso traz muito malefício para populações nativas que aqui residem, né? E outra coisa sobre o tráfico também é que aqui no Brasil, só agora, né? Mas ele é muito difícil combater o tráfico. Por quê? Porque essas redes, né, de pessoas que pegam animais, às vezes até mesmo exóticos, nativos aqui do Brasil, eles traficam de maneiras cruéis e até mesmo você nem sabe que o cara está traficando. Porque tem gente que bota em tonéis, os bichos tudo empilhado lá em tonel, lá, e às vezes, por exemplo, pega 5 bichos, de 5, 2 vivem. Ou então 3 vivem e depois um morre. Eles vendem só 2, e por um preço altíssimo. É horrível isso que aconteceu. E agora o traficante, não é estudante, vai pagar uma multa de quase 80 mil reais, né, por conta desses animais. A família, no caso, vai pagar 80 e poucos mil reais. Considerado Né? ainda muito pouco, sendo visto que tinha até um tubarão Tinha gente que na tinha posse, tubarão. né? Então, como a pessoa pode criar um tubarão? Mas, enfim. Gente sem noção. Gente sem noção. No meio dessa questão toda, o que tu diria que é o causador dessa vontade de ter animais exóticos? Seria por status? Seria um histórico? Seria o quê? Muitas vezes, eu não sei te dizer porque eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. Mas talvez elas achem um bicho bonito, tem um poder aquisitivo alto e consome a oferta e demanda. Aí os caras compram e tem, assim como tem gente burra que adquire os animais, tem gente burra também que vende, né? E precisa penalizar esse tipo de pessoa, né? É criminoso tanto quem vende como também quem compra. O Vitor estava só comentando, a última vez que eu fui no Piauí, apareceu uma jiboia no galinheiro do meu primo e o pai dele matou. Se fosse hoje em dia, tenho certeza que eu faria de tudo para não deixar matá-los por falta de conhecimento, acho. Pois é, a população ela pensa que o animal tá lá para trazer prejuízo para ele, que de certa forma não é, porque o animal ele precisa comer. Tá lá o animal ali parado lá, ele vai caçar. O animal é natural, os animais precisam se alimentar, assim como a gente também precisa se alimentar. Não importa se o animal não vai chegar, olha, isso aí é um galo da Dona Maria, eu vou comer só de mal. Aí ele vai lá e vai comer o galo da Dona Maria. Não, não é assim, gente. A natureza, tudo tem uma razão. O animal está lá para servir de alimento para o outro, assim como esse animal pode servir de alimento para outro animal. É uma cadeia, isso se chama cadeia alimentar, ou teia trófica. Top! Tem uma pergunta aqui da Rúbia. Qual a sua opinião sobre criar serpentes como pet? Tem gente que cria jiboia, de boa, tendo a regulamentação e tudo mais, contanto que seja nativo, você tenha o conhecimento, você tenha como cuidar desse animal, você tenha como levar ele em um médico veterinário. Ah, cara, minha opinião é neutra sobre isso, tá ligado? Sobre isso eu digo, crie se você quiser, mas eu mesmo E não se tiver a criaria. condição, né? Eu mesmo não criaria, porque se for um criatório legalizado, tirar o bichinho lá que ele já tá lá em cativeiro, não sei se eu criaria não, acho que não. Para mim o bicho tem que estar na natureza, tem que estar livre. Eu mesmo não gostaria de estar preso no lugar, apesar do animal ele não perceber totalmente o ambiente onde ele está, principalmente a serpente. Mas ele sente um pouco de estresse também. Entendeu? Como vou dar o exemplo do que nós estamos vivendo, né? Não é legal estar preso.
Não é Então legal, não não. queira isso para os animais também. Uma pergunta da Vivian. As jiboias do Brasil é o único lugar. Calma, calma. Acho que é É o os único. boias do Eu Brasil. acho que, tipo, os jiboias do Brasil é o único do país. Cara, até onde eu sei, sim. Eu não sei se tem outro, mas os jiboias do Brasil é o que eu tenho informação de que eles vendem, sim. Tudo legalizado. Vamos agora sobre um comentário aqui da Mariana. Que, tipo, a Naja foi traga de forma ilegal, mordeu uma pessoa por causa de um estresse e porque estava sendo manipulada de forma errada, sendo tava um animal que não é do nosso país, não estava tirando foto e postando sobre isso, e no final das contas ela está correndo o risco de ser sacrificada. No final das contas, o que qual seria o teu parecer sobre isso tudo? Como tu vê todo esse cenário, o que a gente poderia trazer de bom para hoje servir de educação ambiental para a galera que está nos assistindo? Eu acho que a Nádia teria que ser mantida esse animal, mas manter esse animal também é perigoso, mas eu não queria que matasse o animal, né? Eutanasiar o animal. Mas é perigoso também manter ele por conta que o quê? Eu não quero que mate um animal, hein? Fique bem claro. Deixando claro, deixando claro. Deixando claro. Se pudesse pegar esse animal, ver onde ele ocorre naturalmente lá na Ásia e levasse ele para lá, é isso que eu queria que fizessem, né? É isso que eu quero que façam, na verdade. Ou para algum criatório legalizado, ou alguma instituição que seja responsável por isso. No caso, o Butantan, ele trabalha com najas, mas ele não produz veneno para naja aqui no Brasil. Tanto é que o kit que eles têm de ampolas contra o veneno elapídico, no caso para naja, do elapídio para najas, que tem um elapídio para coral, mas cada veneno serve para um tipo específico de serpente. Eles tinham a ampola para o veneno de naja, mas para quem era? Eram para os criadores que trabalhavam com essas najas lá no Butantan. Né? Então, quando esse menino desprovido de intelecto, Inteligência. né, de inteligência, foi picado, o Butantan ele cedeu essas ampolas que ele tinha para esse menino. E daí o Butantan ficou sem as ampolas. Mas depois eles compraram, né? O Butantan comprou. Lá, e eles compram nos Estados Unidos. Aí depois, daí já deve ter chegado lá. Mas enfim, o tempo que eles fizeram a encomenda dessas ampolas, os cuidadores das najas lá ficaram sem ampolas. Né? Para você ver como é perigoso você tá com esses animais, né, em cativeiro. Certo. Uma pergunta sobre o caso, o Vitor ele já se recuperou. Assim, o que eu acompanhei foi que ele tinha acordado do coma. Depois disso, não acompanhei mais. Então, não sei responder, só mesmo aí pelos telejornais ou o Twitter. Eu também não sei É, responder, mas ele deve ter ficado com algumas sequelas, viu? Luiz, Foi. depois de todas essas respostas, a gente meio que fez do contrário, né? Assim. Mas por que serpentes para estudo? Por que serpentes para estudo? Mas qual tipo de estudo? Não, porque, tipo, sendo mais específico, por que você se dedicou a estudar serpentes? Eu. Rapaz, foi o seguinte: quando eu era pequeno, é que eu sou alto, né? Mas quando eu era criança, a primeira vez que eu tive contato com a serpente foi, se eu não me engano, foi no ralo do meu banheiro. Eu tava banhando e saiu uma cobrinha verde dentro do ralo do banheiro. Acho que todo mundo já tem uma história parecida com essa. Saiu uma serpente do ralo do meu banheiro e eu desesperei. Aí daí eu fiquei com muito medo de serpente. Mas depois, ao decorrer, quando eu fui amadurecendo, crescendo e tal, eu fui vendo esses animais e me perguntando como é que um bicho que não tem pé e não tem mão consegue subir no pé de limão. Enfim, como é que esses bichos conseguem sobreviver a tantas adversidades? E daí eu fui procurar estudar, entender esses bichos. E daí eu estou estudando por mim mesmo, serpentes mesmo, herpetologia, desde 2016. Desde 2016 estou estudando só serpentes. Esse tempo eu via tudo que tinha lá eu ia ver. Só que na época eu estava trabalhando. A moto passou aqui com o cadrão. Quase te leva. Na época eu estava trabalhando com caranguejo, tipo, nada a ver com serpente. Depois eu passei para serpente, né?
que eu comecei a estudar as serpentes exóticas, para você ver. Eu estudava toda espécie, eu ia ver a ecologia do animal. Depois eu passei para as serpentes, né, do Brasil, nosso Brasil varonil. E daí eu fui aprendendo o nome das espécies, como identificar essas serpentes. Aí depois fui conhecendo o pessoal da Herpeto e eu me orgulho muito de ter estudado essa área, porque é uma área muito boa, muito interessante, e que a cada dia tem mais e mais conhecimento. Você só vai assim, ó, absorvendo por osmose, fazendo assim, ó. Não, mentira, você tem que sentar e ler. Ler tudo, trabalho, Aquela velha função, né? De bumbum na cadeira, mais livro aberto, conhecimento saindo. é isso aí. Perguntaram se algum de nós dois temos serpentes legalizadas. Não, Não. Até não. porque, até porque eu não tenho estrutura financeira para ter uma serpente legalizada. É mais de 3 mil conto, mano. E ainda tem que ter O um local ambiente. para você, um ambiente para alimentação para ela e tudo mais. Ainda tem que tirar a burocracia dos documentos. Aí, não quero não. Sendo que ainda tem espécie que só come rato vivo, que os mortos não dá certo, eu ficaria morrendo de Não, pena. enfim, Não, rato vivo, não, não. A questão de alimentação desses animais, a gente tem que levar em conta qual é a atividade desse animal. Por quê? Você não vai alimentar uma serpente que tem hábito noturno de dia, né? O que acontece? Se você botar o alimento lá, ela não vai comer o alimento, porque ela vai estar com uma atividade metabólica baixa, porque para ela ali está de noite, ela vai dormir. Você, por exemplo, por isso que você tem que saber da biologia do animal em questão. Sobre a questão de dar o alimento vivo ou morto, preferencialmente, e sempre dá morto, o bicho morto. Por quê? Porque tem gente que dá rato vivo e às vezes a serpente não come o animal. O que acontece? O rato se estressa e vai acabar roendo a serpente. Muitos acidentes acontecem por conta disso. Você vê a serpente toda picotada, toda ruída, até o osso, por conta que o rato tá ali, vai se estressar e vai ficar com fome, vai comer a serpente. A serpente não vai ficar nem aí, porque ela tá bobinha, ela tá. Por isso que tem que dar o alimento, o bicho abatido, morto. O que os caras fazem? Eles pegam esses ratos, né, que geralmente eles já têm esses ratos eutanasiados, já estão mortos, e daí deixam no freezer, pega esse animal, aí daí eles põem eles para esquentar, é uma temperatura de 26 graus, 28 graus, esquentam o animal. Por que esquentar? Porque as serpentes, elas são míopes, elas não enxergam igual você, igual eu. Você olha assim, nossa, ali é É, eu uma sem placa óculos. verde. Isso, é a pessoa assim, ó, elas são míopes, elas enxergam embaçado. Então o que acontece? Algumas serpentes, né, elas enxergam por meio da temperatura, né? Então, o animal quentinho, ela vai ver, nhaca, vai comer o animal. Então, questão de dar alimento, alimento morto, rato morto. Se for rato, né? Mas sempre morto, tá bom? E depois esquenta o animal. Beleza. E a Bia falou uma coisa interessante. Quando você vai alimentar a serpente, geralmente, se você só jogar o alimento, a serpente às vezes se espanta achando que é qualquer coisa e vai embora. E vai lá pro cantinho e não come o alimento. Aí, geralmente, o que os caras fazem? Eles pegam com a pinça, né? Que não é indicado, mas a gente pega com a pinça ou alguma coisa, pega esse alimento, esse ratinho, e eles ficam lá brincando com ela assim, ó, tipo, na frente dela, movimentando o rato. Para quê? Para que ela pense que aquele animal ele esteja vivo e ela abocanhe aquele animal. É um estímulo a mais para que ela se alimente. Se Justo. só jogar o bicho. A Tamires mandou. Quando uma cobra é encontrada morta, sempre tem aquele curioso que vai mexer. Tem perigo de ainda haver veneno prejudicar a pessoa? Então, dependendo da espécie, isso é bem prejudicial. Por quê? O que acontece? A serpente, mesmo ela morta, ela tem alguns estímulos, né? Assim, por exemplo, tem gente que tem um retardado, uma vez no vídeo, burro, que ele acabou matando a serpente, né? E decapitou ela, arrancou a cabeça dela fora, ela estava com a boca aberta assim. O cara chegou lá para mexer, para pegar a cabeça, ela fechou a mandíbula e picou ele e injetou veneno. Esse veneno vai ter o mesmo efeito dela quando estava viva? Não, não vai ter o mesmo efeito. Mas também vai causar um probleminha aí nesse cara. Ele vai precisar, se for uma jararaca ou uma cascavel, ele vai precisar do soro. Só que não vai ser um efeito tão potente quanto se ela já estivesse viva. Então, quando você vê uma serpente morta, para pegar com a mão, não pegue. Não Não pegue, não. pegue.
Não pegue. Se tá no meio da estrada, faça o seguinte, uma coisa interessante. Pega essa serpente com algum galho, alguma coisa, e jogue ela para dentro do mato da pista. Não deixe ela no meio da pista. Porque o que acontece? Deixando esse animal no meio da pista, outro animal que seja, no caso, necrófago, que se alimente de animais mortos, ele vai lá comer essa serpente, que pode ocasionar um atropelamento dele também, se a serpente estiver em rodovia. E se você puder fazer isso também, né? Não deixe o animal. Agora, se for para você só fazer isso, jogue ela lá com galho. Agora, se for para pegar, tirar foto e tal, só se você trabalhar na área e, saber, e conhecer o animal, né? Porque se você não trabalha na área, por que, que você vai pegar esse animal? Você vai pegar ele na mão, vai ficar... Não tem porquê. Até porque corre risco também de alguma zoonose, né? Que algumas serpentes, elas podem ter salmonela, né? Então, não é bom pegar ela sem luva e depois passar no olho, na boca, o cara vai ter uma complicaçãozinha. As perguntas que eu tinha, eu já fiz. Uhum. Só que eu quero fazer uma que muita gente pergunta às vezes. A cobra é míope. Uhum. Então, ela escuta normal e ela é capaz de, tipo, por movimento, saber onde a presa tá? Então, vamos agora para o Telecurso 2000. Não, vamos agora sobre a perspectiva do animal sobre o ambiente, né? Como eu falei, as serpentes elas não enxergam igual você e eu, elas são míopes. Elas precisam de estímulos que façam com que elas percebam esse ambiente. O primeiro que a gente vai falar aqui é a importância do órgão de Jacobson. Como é esse órgão de Jacobson? Né? Esse órgão de Jacobson ele é encontrado em alguns animais e também na gente, só que ele é menos desenvolvido na gente, né? Ele é mais desenvolvido nas serpentes, que o que é? Vocês já perceberam que as cobras têm uma língua bífida, ou seja, a língua dela é assim? Sim. E outros animais também? Animais que têm essa característica de língua bífida, que é partida em dois, eles têm esse órgão de Jacobson. E o que é esse órgão de Jacobson? É um furinho, né, que fica aqui no céu da boca dessa serpente. O que acontece? Quando essa serpente ela põe a língua para fora, ela tateia o ambiente. Nós sabemos que o cheiro que a gente sente, né, são estímulos químicos, né? São moléculas químicas dispersas no ar, né? Que a gente identifica o cheiro. O que acontece? Como o ar ele está cheio dessas moléculas químicas, e uma serpente vai perceber o ambiente, ela tateia, por exemplo, se tem mais moléculas químicas, né, de cheiro desse lado, ela sabe que ela vai ter que ir para esse lado. Para esse lado aqui. Que nóia. Isso. Por isso que elas tateiam o ambiente. Para quê? Para perceber uma presa, ou uma presa, ou para elas perceberem um perigo, né? Por isso que elas tateiam. Por isso que é perigoso quando você vê a serpente peçonhenta, no caso, uma cascavel de jararaca, ela em formato de S e tateando muito. Quando elas estão tateando muito o ar, quer dizer que elas estão percebendo esse ambiente, daí elas estão percebendo se você é uma ameaça ou não. E daí o que acontece? Essa língua, né, ela vai diretamente nesse órgão de Jacob, nesses dois buraquinhos. Cada buraquinho fica de um lado. E daí ela vai levar esse estímulo para esses buraquinhos e a quantidade de estímulo que tiver em um buraquinho que for maior que o outro, ela sabe a direção na qual ela vai ter que ir. Se tem mais desse lado, ela vai para esse lado. E daí ela vai fazendo. Entendeu? Aí ela vai percebendo o ambiente, daí ela vai saber para que é que ela, o que ela está procurando. Se é uma presa, um parceiro para acasalar, ou alguma coisa do tipo. E assim ela consegue perceber o ambiente. Mas só isso? Não. Tem serpentes também que desenvolveram outros mecanismos. Por exemplo, tá aqui a jararaca, né? Aqui é uma jararaca, beleza? A jararaca é parte da família Viperidae. O que acontece? A jararaca e a cascavel, elas têm um buraco entre o olho e o nariz. Aqui é o nariz, aqui é o olho. Tá vendo esse buraquinho bem aqui? Esse buraco aqui entre o olho e a narina? Isso se chama fosseta loreal. A fosseta loreal, ela serve para perceber estímulos térmicos no ambiente. Por que ela é encontrada em jararacas e cascavéis, alguns viperídeos? Os viperídeos brasileiros, né? Porque tem viperídeos europeus, né? Que não tem, por exemplo, a víbora europeia, ela não tem a fosseta loreal. Então, a função dessa fosseta loreal, ela é um buraquinho, né? Que fica entre o olho e o nariz, que ele é rico em mitocôndrias.
E daí ela consegue perceber diferenciação de temperatura de 0,2 graus, 0,3 graus, diferença assim absurda. E vocês já viram algum filme de ação, né? Que daí, por exemplo, o Predador, Alien versus Predador, ó, Predador versus Arnold Schwarzenegger, o Predador ele vê tudo em uma visão térmica. O que é frio fica azulado ou roxo, né? E o que é quente fica laranja, amarelo, vermelho ou até mesmo branco, dependendo da intensidade do calor. Então é assim que elas percebem. E por que elas percebem assim? Porque a jararaca adulta, algumas jararacas adultas, e a cascavel, ela se alimenta de mamífero. Nós, mamíferos, somos endotérmicos. A gente produz o nosso próprio calor corpóreo, ele é constante, né? Aí oscila entre 26, 27, 28 graus centígrados. Então, percebendo isso, elas conseguem enxergar perfeitamente à noite, em visão térmica. E daí ela pode saber onde é que está o rato, onde é que está o animal lá que é endotérmico, para ela caçar. Entendeu? Este é outro estilo. Agora, os boídeos, alguns boídeos, têm esse buraquinho, só que em outro lugar. Aqui, por exemplo, aqui nessa jararaca, né? Tá aqui essas escamas em cima, né? Essas aqui que eu tô mostrando aqui em cima do meu dedo. Não é que eu tô passando dedo, mas tá em cima, né? Sim. Essa jararaca é lisa. Mas tem um gênero chamado Corallus. Corallus, o gênero Corallus aqui no Brasil, né? Que tem as fossetas labiais, que tem uns buraquinhos nessas escamas. Tem vários buraquinhos aqui, ó, seguindo até o final das escamas labiais, que tem a mesma função da fosseta loreal. Só muda o local. Só muda o local. E também por quê? Essa aqui é uma jararaca, né? Ela é um viperídeo. E a Corallus é um boídeo. Ela não tem veneno, né? Ela não tem veneno. E daí ela tem esse estímulo e consegue caçar. Essa fosseta loreal ela é encontrada tanto nas Corallus aqui no Brasil, como também em pitons. Os pitons, né? Os pitonídeos. É encontrado. Principalmente no gênero Morelia. Por exemplo, vocês viram a foto de divulgação da live, não é? Que tem uma cobra lá verde. Aquela lá dali, tem gente que veio me perguntar, acho que o nome do menino é Vinícius. Acho que é Vinícius. Enfim, ele perguntou se ali era uma Corallus. Não, ali parece uma Corallus, mas não é uma Corallus. É uma Morelia, é uma Piton. Uma Piton que ela é encontrada em Nova Guiné. O professor está perguntando se mamífero tem esse órgão. O órgão Jacobson, ele é encontrado em gatos. Gatos também têm esse órgão, né? É pouco desenvolvido, e a gente também tem, né? Bem na parte nasal, lá em cima, assim, na parte de cima, assim, dentro do nariz. Eu não sei explicar a área específica, porque eu esqueci de anatomia, a parte lá onde fica. Mas a gente também tem pouco desenvolvido, que a gente percebe o cheiro, mas não tão desenvolvido quanto nessas serpentes. Teria alguma informação extra que você quer passar pra gente? Tem. E mostra os seus desenhos. Tá. Eu vou mostrar o desenho, não só vou mostrar, mas também eu vou mostrar porque eu vou explicar, né? Vamos lá. As serpentes brasileiras, né? Brasileiras e do mundo também, elas são divididas em 4 famílias, né? Agora são 5. É a família Colubride, Viperide, Elapide, Dipsadide e Boide. Pronto, são as 5 principais. Ah, e tem a Xenodontide, quase que eu esqueci. Xenodontide, né? São as 6, né? Atualmente. Essas serpentes, elas têm 4 tipos de dentições diferentes, né? E o pessoal, eu acho que não me pergunta sobre dentição, mas eu vou falar. A dentição, o que é a dentição? É a forma na qual são arranjados esses dentes, né, dessas serpentes. Eu trouxe para vocês 4 desenhos que eu fiz dessas dentições. O primeiro que a gente vai falar aqui é a dentição áglifa, que já está dizendo, áglifa o A vem de negação, glifa vem de presa. Ela não tem uma presa responsável por a inoculação de um veneno de forma ativa, né? Um dente sucado ou um dente caniculado. São as pitons, as jiboias, né? Que, como é? E alguns colubrídeos e dipsadídeos também. Essa dentição é composta por uma fileira de dentes iguais, que esses dentes, nenhum tem contato com uma glândula de veneno. Ela não tem veneno, certo? Tem glândulas supralabiais, infralabiais, mas não tem peçonha, né?
Se você levar uma mordida de jiboia, né, você não vai morrer. Você lava a pata com sabão, vai, porque os dentes, vocês podem ver, ó, por que os dentes dela são curvados? Porque como essa serpente ela não mata por veneno, mas sim por constrição, o que é constrição? É o aperto, o acocho. Elas apertam o indivíduo até eles morrerem de parada ou cardíaca ou cardiorrespiratória. Né? Elas não quebram o osso. Esse negócio de quebrar o osso não existe. Ela não quebra o osso. E por que esses dentes são curvados? Como elas não têm uma presa de inoculação de veneno, esse animal não pode fugir. Então, elas mordem e aí o bicho atraca mesmo. Atraca e para o bicho não fugir. Formação grampiforme. Depois dos boídeos, a gente pode entrar nos colobrídeos. Alguns colobrídeos e dipsadídeos têm essa dentição aqui, que é a chamada opstóglifa. Que o que é? Vocês estão vendo esse dentinho bem aqui atrás, que ele é maior que os demais? Esse dente, ele é sucado. Ele tem uma invaginação dele, na qual essa família, né, de serpentes, do colobrídeo e dipsadídeo, algumas têm a glândula de Duvernois que fica bem aqui, atrás do olho. E ela leva diretamente para esse dente, que é sucado. E daí ela vai inocular esse veneno por meio desse dente. Fica na porção final da boca, na parte posterior. Certo? Temos em seguida os elapídeos, né? Que vem as corais, as najas, né? As mambas, as taipãs, que da Austrália, né? Esse aqui é um elapídeo, vamos falar de elapídeo. Tem esse dente, né? Na parte anterior, que ele também é sucado, ele não é caniculado igual o de uma jararaca cascavel, né? Que fica a glândula de veneno aqui atrás e leva diretamente para esse dente, né? E é um veneno poderosíssimo. E agora eu vou falar sobre os viperídeos. Os viperídeos compreendidos pelas víboras. Aí vocês perguntam, mas por que ela tem dois pares de dentes? Bem, porque esses animais, eles dependem do dente dela. Dependem do dente para se alimentar. E caso esses dois dentes percam, né, caiam, esses outros dois são movimentados para fora. Esses dois dentes são funcionais? São. Os dois têm um tubo de conexão com a glândula de veneno. Porém, somente um, evidentemente um pode inocular, mas às vezes os dois também podem inocular o veneno. Certo? E daí? Tem esses dois dentes. E essa aqui também tem dois dentes. Qual a diferença entre as duas, desses dois dentes presentes aqui na parte anterior? É porque esse dente, ele não é móvel, não movimenta para frente, né? Não tanto quanto essa. Esse ossinho aqui, esse osso rostral, ele funciona como uma alavanca. Quando ela abre a boca, esse dente dela aqui, que está aqui, vai lá para frente. E daí? É por isso que a gente tem a diferença entre serpente que morde, serpente que pica e serpente que mastiga. O que acontece? Quando a serpente pica um viperídeo, ela está com a boca fechada. Quando ela vai picar, ela movimenta esse dente para frente, ó, pá, cura. Beleza, inoculou o veneno. Serpente que morde, elas só mordem, que são as águias, elas mordem e ficam. São as que mordem e ficam, né, ali, presa. E as que mastigam. Como é as que mastigam? As que têm um dente lá atrás, elas vão mastigando e inoculam esse veneno. Tá? E aí a gente já pode entrar na parte de diferença entre venenoso e peçonhento. Vocês acham que venenoso e peçonhento é a mesma coisa? Pode comentar aí embaixo, se quiserem. E aí, Luana, tu acha que... Peçonhento e venenoso é a mesma coisa? Rapaz, pra mim, sim. Me dá medo, dou o nome. A diferença entre peçonhento e venenoso. Venenoso, ele ocorre envenenamento por forma passiva. Ou seja, o animal ele não vai te envenenar. É só se você tocar nele, passar nos olhos, na mucosa oral, né? Ou por via cutânea mesmo. Se você deixar muito tempo ali sem lavar a mão. Por exemplo, os sapos. Alguns sapos têm veneno, né? E tem serpentes, e as serpentes, assim como os escorpiões, aranhas, são peçonhentos. O peçonhento é o animal que inocula o veneno. Ele envenena de forma ativa. Ele tem um aparato de inoculação. No caso das serpentes, o dente. Certo? Mas existe uma serpente, isso que eu acho massa na biologia, porque na biologia sempre tem as exceções. Sempre. Sempre. Né? Nem sempre. Até isso é assim.
Existe uma espécie em questão que ela é venenosa e peçonhenta ao mesmo tempo. E ela é asiática. É a Rabidophis tigrinus. Ela é opstógrafa, ela tem um dente atrás, né, na qual ela inoculou veneno. Mas também ela tem duas glândulas aqui atrás da cabeça de veneno, assim como o sapo cururu. E ela também tem o mesmo veneno que é encontrado em sapo cururu. Por exemplo, o bufo de anolídeo. Por quê? Porque a alimentação dela é composto por esses cururus. Ela come cururu. Comendo esse cururu, elas absorvem os tilacoides desse sapo. E daí elas conseguem desenvolver duas glândulas e desenvolver esse veneno mesmo do sapo. Mas se ela parar de comer esse sapo, ela perde o veneno dela, obviamente. Tá? E é Ó, muito Bia massa. aqui tem um comentário. Hum. Meu avô comentou que tem uma cobra que solta tipo uma baba na presa. Daí ela solta o animal e passado algumas horas ela volta atrás do animal que já está morto. É verdade? Eu nunca ouvi falar disso. Eu acho que se uma cobra. Porque quando a cobra ela caça, ela vai ter um gasto energético. Certo? Ela vai ter um gasto energético e ela não vai morder o bicho e soltar o bicho ali. Ó, vou te dar uma chance, hein? Tô te dando uma chance. Corre. Contar até 10, vai atrás de X. Não. Depois que ela gasta energia, é como diz, na natureza, né? Você não pode ter um gasto de energia desnecessário, certo? Então, a serpente, quando ela morde, ela tem o intuito de se alimentar. Quando ela morde a presa, ela tem o intuito de se alimentar. Ela não vai deixar de jeito nenhum aquele animal escapar, a menos que ele escape por ele mesmo, mas ela mesmo não vai deixar ele escapar. Agora, um animal que faz isso, mas eventualmente não porque ele quer, mas sim porque é uma estratégia também dele, é o dragão de Komodo, né? O dragão de Komodo, ele morde a presa e deixa ela fugir. Às vezes ele faz isso. Por quê? Porque esse indivíduo, muita gente acha que o que mata é a bactéria presente na saliva dele, mas não. Existe um trabalho de um australiano, que foi publicado, se não me engano, em 2015, que ele mostrou que os dragões de Komodo é peçonhento, eles têm uma glândula de veneno atrás da cabeça. O veneno dele é neurotóxico, né? Que ele atua no sistema nervoso e o animal morre dentro de horas ou até mesmo um dia e meio. E daí, por que ele morde e às vezes deixa o bicho escapar? Porque às vezes é mais vantajoso para ele morder e deixar o bicho escapar e ele ir atrás desse bicho por meio da língua do órgão de Jacobson, que ele deixa uma impressão. Quando ele morde, ele deixa uma impressão nesse bicho, como se fosse um rastreador. E ele vai atrás quando o bicho morre. Ele só vai perseguindo de boa o animal. O animal, às vezes, morre de sangramento, né, perca de sangue, ou ele morre por ação do veneno. Então, é muito mais vantagem para ele só morder e saber onde aquele animal está para ele ir depois atrás e comer. Certo? Mas serpente mesmo não tem essa de babar o animal e deixar ele ir embora. Não. Quando ela morde para predar, é para comer. Enfim, uma coisa importante que eu não falei, que eu não mencionei, é os tipos de veneno. Porque eu falei muito de como é o envenenamento, mas não falei dos tipos de veneno. A gente tem ação de veneno diferente, né? A gente pode destacar o neurotóxico, o miotóxico, nefrotóxico, né? E o de ação proteolítica, né? Esses venenos, eles vão atuar em diferentes locais. Como já está dizendo, o miotóxico, ele vai atuar nos tecidos com ação proteolítica. Proteolítica, ele vai quebrar as proteínas, né? Quebrando as proteínas, ele vai derreter aquela carne, que você chama de carne. Aí, isso é presente em algumas serpentes, mas principalmente no gênero Botrops, que são as jararacas. A jararaca, quando pica você, beleza, ali foi só uma picadinha. Tem gente que quando leva uma picada, nem dói tanto. Nem dói tanto, porque é muito rápido o bote. E o que acontece? Fica lá os dois furinhos, né, em você, e dentro de alguns minutos, nada te acontece. Você tá lá de boa, você só tá com o nível de adrenalina lá em cima, porque você sabe que foi picado por uma cobra. E o que acontece? Dentro de algumas horas, por picada de jararaca, né, vai aparecer umas bolinhas, umas bolhas, né? E tem muita gente que acha que se estourar dá certo, mas não pode estourar. O que acontece? Essas bolhas, elas vão evoluir para um quadro mais grave. Além do inchaço das bolhas, o tecido vai ficar avermelhado, depois esroxeado. Por quê?
Porque aquele veneno ele está entrando em ação direta com os tecidos e destruindo aqueles tecidos, derretendo. Quanto mais tempo você demora para ir buscar o atendimento médico, pode necrosar, apodrecer sua pele. Você pode perder um membro inteiro por conta disso. Então, essa é a ação miotóxica proteolítica, na ação no tecido que destrói os tecidos, né? Assim como também tem a ação neurotóxica. Neurotóxica já está dizendo, né, que atua nos neurônios, né, nas conexões nervosas, né, e é uma ação muito rápida. Isso é presente em cascavéis e em corais. Mas isso é mais encontrado em cascavéis, né? Por quê? Porque em cascavel, a ação neurotóxica, ela não vem só neurotóxica. Se a pessoa não morrer de insuficiência respiratória porque não houve, né, essa conexão do seu sistema nervoso com o pulmão para você conseguir respirar, e daí há uma insuficiência cardíaca e respiratória, se você não morrer de insuficiência respiratória com falta de ar, você morre de insuficiência renal aguda, olha só. Por quê? Porque a ação neurotóxica vem também em conjunto com a ação nefrotóxica. Nefro vem de rim, né, do grego, de rim. E tóxico, de tóxico, né? O que vai acontecer? Como o veneno vai estar no seu sangue, os seus rins vão filtrar o sangue. Quanto mais veneno passa pelos seus rins, mais ele vai danificando os seus rins. Porque os rins ele tem uma camadazinha chamada glomérulo. Que esse glomérulo vai ser responsável pela filtragem do seu sangue, né? Para filtrar os corpos estranhos. E esse veneno, ele tem um peso molecular grande. E daí ele passa rasgando o glomérulo, danificando o tecido, né, dos seus rins. E daí causando uma insuficiência renal aguda, chamada, em termo clínico, IRA. Então, o IRA, insuficiência renal aguda. O cara, simplesmente o rim para de funcionar, o cara morre. Tá? Essa é a ação neurotóxica junto com a nefrotóxica. E tem a ação, né, das corais. Que as corais é um coquetel de toxicidade. É tudo isso que pode acontecer, exceto a ação miotóxica, proteolítica. A proteolítica não atua muito, mas todas as outras ocorrem, né? Nefrotóxica, neurotóxica, miotóxica. Aí é um coquetel de veneno de coral. Mas como os acidentes com corais são bem baixos, e às vezes nem dá tempo de tomar o soro, por quê? Porque só quem disponibiliza o soro para coral não tem em qualquer hospital. Para coral tem só no Butantan. É os caras que tem que mandar. Por isso você. E aí a gente já entra pro gancho de diferenciação entre coral verdadeira e coral falsa. Essa era a pergunta. Muita gente tem a dúvida entre uma coral verdadeira e uma coral falsa. Vamos lá. Vocês estão vendo essas duas serpentes? Beleza. Sim. Como diferenciar a serpente coral, né, verdadeira da falsa? Principalmente, você tem que olhar o olho. O olho de uma serpente. Vamos atrelar a nossa região, tá? Mas eu sei que tem um monte de gente de outras regiões, mas vamos atrelar a nossa região. Aqui na região da Caatinga, onde a gente vive, da Caatinga, as corais vão apresentar o padrão de coloração do olho preto e pequeno. Os olhos vão ser bem pequenininhos em comparação com a cabeça. A cabeça de uma coral verdadeira vai ser arredondada, semelhante a um dedão, certo? Semelhante a um dedão, parece um dedão. Por quê? Porque você não tem como diferenciar o que é cabeça e pescoço. Já nessa de baixo, né? Olha só, a cabeça é irregular. Ela tem formato diferente da de cima. Ela tem um formato diferente do corpo. Dá para você distinguir a cabeça do corpo, né? Olho. As serpentes que são falsas corais são muitas. Desde o gênero Erythrolampus como o gênero Oxyhops, né? Aqui, tá vendo esse olho? Esse olho é bem maior em relação à cabeça, né? E geralmente, aqui na nossa região, que ocorre a Oxyhops trigêmeos e a Oxyhops gibbie, elas têm olhos vermelhos, né? E, além disso, aqui na nossa região, de novo, a falsa ela tem o ventre, as escamas ventrais são brancas. E os anéis são incompletos. A verdadeira, elas têm, geralmente, por quê? Eu vou falar na frente. Geralmente, mas aqui na nossa região, que ocorre, se tiver os anéis completos, é uma coral verdadeira.
Por que eu falo isso? Porque tem uma espécie de falsa coral que tem a barriga colorida, né? Que é a Erythrolampus asculapi. A Erythrolampus asculapi, ela tem o ventre colorido, ela mimetiza muito, muito, muito bem uma coral verdadeira. Até o olho dela, apesar de ser grande, é preto. E a cauda dela, ela também faz a mesma coisa que uma coral verdadeira. Se vocês encontrarem uma coral, não peguem. Sempre levem em consideração, não peguem, sempre levem em consideração de que é uma coral verdadeira. Nunca diz, essa aqui é uma falsa, só pegar com a mão. Não. Se você não é especialista, se você não é especialista da área, não pegue de forma alguma esse animal na mão. Leve sempre em consideração que é uma verdadeira, tá bom? Por quê? A Erythrolampus asculapi, ela tem o ventre colorido. E aqui na região, se você encontrar uma coral verdadeira, se ela se sentir ameaçada, você vai saber porque a cauda dela ela vai fazer um dobro. Ela vai dobrar a cauda desse jeito aqui. Ó. Se ela fizer isso com a cauda, cadê? Tá aqui. Se ela fizer isso com a cauda, tipo um chifrinho, vocês podem ter certeza, aqui na região, que é uma verdadeira. Porque isso é característica de Micrurus, que é o gênero de coral verdadeira. A Esculape também faz isso. Ela imita muito bem uma coral verdadeira. Assim como também tem coral verdadeira que tem o ventre branco. A gente pode citar aqui a Micrurus coralinos. Só que a Micrurus coralinos, ela não ocorre na nossa região aqui da Caatinga, certo? Ela ocorre mais para Mata Atlântica, bandas de Mata Atlântica. Obrigada, Deus. Enfim. Mas outro padrão para identificar, a cauda. A cauda de uma verdadeira geralmente é arredondada e é curta. Por que a gente diz que a cauda dela é curta? Como você consegue diferenciar a cauda do corpo? Porque a cauda ela começa a partir da cloaca. A cloaca do animal, se a cloaca do animal é bem aqui, a cauda dele vai ser bem curtinha. Diferente de uma falsa, que a cloaca dele, por exemplo, se for aqui, a cauda dele é longa. Por quê? Porque cauda longa, geralmente é o hábito desse animal, que ele é a arborícola, ou semi-arborícola. Já a verdadeira, ela tem a cauda menor, por quê? Porque ela tem hábito fossorial e semifossorial, que são as micruros. Só que o pessoal diz, eu vou diferenciar pela coloração. Preto com vermelho mata. Preto com branco não mata. Errado. Errado por quê? Porque tem algumas espécies que, apesar de ser a mesma espécie, ela se encontra em grupos diferentes. Ela está dentro de um grupo. Por exemplo, a Micrurus carvalhoi, né? O grupo carvalhoi, por que ela é englobada no grupo? Porque às vezes a mesma espécie tem uma diferenciaçãozinha na sua coloração ou então no padrão de anéis, que daí já faz essa mais difícil de identificar essa coral. Ou então o grupo Lemniscatus, a Micrurus lemniscatus, que também tem esse coloração. Outra coisa também, nem toda coral verdadeira é vermelha, preta e branca. As americanas, lá dos Estados Unidos, elas têm a coloração amarela nas suas bandas, né, de anéis. Elas têm vermelho, preto, vermelho e amarelo. As do Brasil geralmente têm vermelho, preto, amarelo, não, vermelho, preto, desculpa, e branco. Agora, existe uma espécie chamada Micrurus albicinctus. Se quem quiser pesquisar aí, albo de branco e cinctus, né? Não sei o que significa cinctus, só que albo é branco. A Micrurus albicinctus, né? Que ela ocorre mais para a banda do oeste da Amazônia, ali perto do Acre, né? E afins, ela é preto e branco. Ela é preto com as bolinhas, com os anéisinhos, umas bolinhas cobrindo ela assim, branco. E alguns indivíduos dessa mesma espécie geralmente tem essas bolinhas brancas e azuladas. Bem fraquinho. Meu Deus, é muita informação. A é muito grande até para uma mesma espécie, né? Isso. Foi descrita, se não me engano, em 2003, pelo Paulo Sérgio. Sérgio. Não é tão antiga assim, não. Foi descrita pelo Paulo Sérgio e outra pessoa que eu não lembro, mas só conheço, é o Paulo Sérgio Bernardes, que ele é um cara muito porreta. Ele trabalha na Amazônia desde 94. Ele sabe muito sobre a Amazônia. Muito, muito, muito mesmo. Tem uma pergunta aqui, Luiz Fernando.
Pode falar. As pessoas idosas comentam que se espremer o local da picada após o bote serve para retirar o veneno. O que você diz sobre isso? Cara, a gente vê isso em desenho, em filme, novela. O que acontece? Você não pode, de jeito nenhum, quando a pessoa é picada, sugar o veneno. Até porque não vai funcionar. Porque o veneno, Tururu. assim que ele entra na corrente sanguínea, a sua corrente sanguínea não vai ficar parada. O seu sangue não fica parado. Ele percorre. O veneno já está no seu organismo. A não ser que você chupe o sangue todinho da pessoa. Aí a pessoa morre. Enfim. E por que não se deve fazer isso? Além de não vai adiantar em coisa nenhuma, você vai estar contaminando o local da picada com as bactérias da sua boca e você pode ter um risco de contato também com esse veneno e ele entrar em contato com algum ferimento ou com a sua mucosa oral e você também acabar se envenenando. Então você não deve de jeito nenhum nem sugar o veneno, nem espremer. Espremer não vai adiantar de nada. O veneno já está na corrente sanguínea. Corrente sanguínea direto, passa, leva, já era. Agora, Tem outra pergunta. O veneno tem alguma outra função além desta relacionada à predação e à alimentação? Bem, o veneno ele serve basicamente para a alimentação do animal, como também para a sua defesa. Agora, o que ele pode fazer com esse veneno além disso, aí eu não sei. Mas basicamente é só isso: alimentação e defesa. Tá bom? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa rolando aqui. Já pensou uma jararaca tirando o veneno dela aqui? Eita, eu vou fazer um whey protein aqui pra mim. T. Santos Barrinha de N, que botou... é muito nome, gente. Desculpa. Mas vai falando. Micrurus coralinos não possui ventre branco. Na verdade, não temos nenhuma Micrurus com ventre branco. Alguma coisa assim. A Micrurus coralinos, eu não falei todas, mas acontece de que os anéis delas não são, em algumas, né, pode ser encontrada com anéis incompletos, né? Não tão quanto evidente como uma falsa coral propriamente dito. Mas se você procurar, tem sim, a Micrurus coralinos, em alguns indivíduos podem apresentar sim um abdômen com anéis incompletos, sim. Se você procurar na literatura. Beleza. Luffy, teria mais alguma coisa que você queira nos enriquecer? Deixa eu ver. O que eu posso falar para vocês? Eu posso falar para vocês a respeito do filme da Anaconda, que também é relacionado à cobra. Que aquele filme tá todo errado e que a sucuri nada mais é do que uma cobra d'água molenga, que só quer saber de comer e dormir. Pronto, é isso. Ela é venenosa, a sucuri? Não, a sucuri está englobada dentro dos boídeos, que é as serpentes que não possuem veneno. Tem a dentição áglifa, né? E ela tem um hábito aquático e semiaquático. Por que semiaquático? Porque ela vive ali nas beiras de rios. O pessoal acha que ela ocorre em rio. Ela habita ambientes lênticos, de água lêntica. O que são ambientes de água lêntica? É que não tem correnteza. Elas ocorrem em lagoas, né? Brejos, né? E Iapós, Guaiapós, Aiapós, que são só encontrados na Amazônia. São ambientes de água parada. Por quê? Esses indivíduos, como eles são de hábito semiaquático e aquático, eles comem peixes, mamíferos, aves, que vivem ao entorno desse rio. E o que é a sucuri? A sucuri é uma cobra molenga que só quer saber de comer e dormir. Tanto é que se você for procurar um cara que vai atusigar a vida de uma serpente de 4, 5 metros, apesar do seu tamanho enorme, ela vai sentir medo da pessoa, vai sentir medo do ser humano. A primeira coisa que ela vai tentar fazer é ir embora, correr, fugir. A primeira coisa é fugir. Ela vai embora. Pode ser que ela faça o descarrego cloacal. O que é o descarrego cloacal? Ela defeca, principalmente ela defeca. É porque as serpentes fazem isso. Quando ela se sente ameaçada, elas defecam para que o animal sente cheiro dali, ele larga ela embora, não quer mais, sente nojo, igual a gente também. Quando ela não faz isso, ela não defeca, a primeira coisa que ela vai fazer é ir embora.
serpentear e ir embora. Quando ela vê que não tem mais jeito, ela vai partir para morder. Mas ela vai dar investida. Só aqueles botes que ela dá o bote e cai. Não é para morder, porque se fosse para ela morder o cara, ela já tinha feito isso. Ela só morde e prende o cara, ou a pessoa, ou o bicho que está incomodando ela, se ela vê que não tem mais jeito. Ali ou é ela ou a pessoa, é vida ou morte. Mas elas mesmas. Tanto é que encontros com sucuris são dificílimos. Sabe por que eu sei disso? Porque eu procuro. Eu sou doido. Eu procuro. Na minha cidade, o pessoal pode me chamar de doido, mas eu vou. Uma vez eu fui. Eu fui num ambiente lá que o pessoal disse que já avistaram algumas, né? Eu caminhando lá, beleza, de boa, e eu sempre ia longe, né? Eu procurava longe, porque eu não queria incomodar o animal. Eu queria achar o animal, fotografar o animal e ver o animal. É meu sonho ver em campo. Eu não ia pegar no animal, não sou doido. Com certeza. Mas, pelo menos eu não pareço, né? Enfim, eu vou e é muito difícil. É muito difícil. Porque um animal desse, quando ele não está em atividade dentro da água ou na beira d'água, ele está muito bem camuflado mesmo. E ele nunca fica à mostra do ser humano, ele sempre evita as pessoas. Tanto é que você está banhando no lago, a sucuri não vai atrás de você. Se ela vê que tem gente ali, a primeira coisa que ela vai fazer é fugir, ir embora. Ela vai evitar ao máximo o ser humano. E aí as pessoas vêm com a ideia de que o bicho é perigoso, mata, sendo que se você pegar dados desse ano passado, de qualquer ano, o número de homicídio é muito maior referente a um ataque de serpente. Quem dirá o ataque de uma sucuri? O verdadeiro monstro dessa história toda é o ser humano, que mata por matar, não vai comer, não vai fazer nada, só mata por matar. Uhum. Não come, não faz nada. Gente é bicho ruim. Por isso que eu digo, prefiro cobra, serpente, bicho, do que gente. Prefiro 1000 vezes encontrar uma sucuri de 8 metros no meio do mato do que encontrar uma pessoa no meio do mato. Luciana, a gente está caminhando para os 10 últimos minutos. Certo. Primeiro, Sim, eu queria fazer um ênfase aqui. Só um merchanzinho assim, pequenininho. Pode fazer, à vontade, seu espaço. Bem, pessoal que está assistindo a live, se interessou pelo assunto, ou se interessou pela área da herpetologia e gosta da área, vocês podem se inscrever no Herpetorama. Olha só! O Herpetorama é um evento online feito pelo Herpeto Capixaba, né? Na qual ele vai ter muitos outros palestrantes e profissionais, né, da área, muitos renomados, né, da área, na qual ele vai ocorrer no mês de outubro, né? E onde vocês podem se inscrever? Por um preço bacaninha, que com esse preço você pode comprar um lanche da hora, você gasta no lanche da hora. Você pode se inscrever no site do Herpeto Capixaba, né, www.herpetocapixaba, esse nome aqui, ó. E lá vai ter a aba do Herpetorama, vocês podem se inscrever. Cara, lá vai ter muito palestrante monstro. Lá vai ter gente que... O que eu tenho de idade, eles têm de área profissional. Na área. Eles têm trabalho de mais de 20 anos, 30 anos aí na área. E aí esse adendo, né? Que se vocês se interessaram, se vocês gostaram, queiram participar, tá aí a oportunidade. E é online, totalmente online, gente. Vocês podem assistir do conforto da casa de vocês. Tá bom? E Luiz Fernando, cara, mais uma vez, acho incrível o quanto de conteúdo você tem, acho incrível o quanto você tem a passar, principalmente na educação ambiental. Leva isso para frente, porque, enfim, quem vai estar sendo beneficiado fora nós é o próprio ecossistema, o nosso próprio bioma. Até porque se esses animais perecerem, os próximos serão a gente, né? Então, pessoal, um adendo aqui, só um aviso. Tudo que vocês ouviram nessa palestra, nessa live que vocês ouviram aqui, toda a informação que vocês ouviram aqui, por favor, não guardem só para vocês. Conhecimento não é feito para ficar guardado na cabeça, é para vocês repassarem, tá bom? Principalmente sobre a conservação desses animais, que já são vistos muitas vezes por muita gente de maneira preconceituosa e acabam matando o animal. Nunca esqueci de um dia que eu tava andando por uma trilha e, tipo, eu tinha avistado um cara passando, né, de carroça e tudo mais. Aí eu caminhei mais à frente, eu encontrei uma cobra-cipó. A cobra-cipó é um bicho mó de boa.
E ainda mais o gênero, que é o gênero Quirônios, que aqui ocorre muito, lá no Maranhão ocorre muito. Que é a cobra-cipó, é um monte de nome que dá, é nome popular, mas essa cobra-cipó era uma Quirônios. Bicho belíssimo, belíssimo. Ele é verde em cima, amarelo embaixo, ele tem uma banda preta do ladinho dele, tem uma escamas diferenciada em cima das costas dele que é meio durinha, e o olho dele é muito lindo, cara. É um negro, é um preto bem negro, assim, com as bandas vermelhas, parece fogo, cara, é muito lindo. E aí eu vi o bichinho lá no meio da pista lá, com a boca sangrando, e tinha sido, e ele ainda tá, como ele ainda tava mexendo a cauda, eu sei que foi, tipo, não fazia nem uns 10 minutos que ele tinha sido morto. Aí eu deduzi. Ah, será se foi aquele cara que eu vi atrás, ele que matou? Aí eu fiquei, porra. Aí eu peguei ela, né, com um galinho, e botei ela pra dentro do mato. Pra, se por um acaso aí um bicho viesse comer, não viesse outra pessoa e matasse. Porque você sabe como é a pessoa. Bicho ruim é gente. Bicho ruim é gente. Gente é bicho ruim. Certeza. Luiz Não é Fernando, onça, não é cobra, nem nada. É bicho é gente. Luiz Fernando, o Centro Acadêmico de Biologia da UFDPA agradece muito, muito, muito por mais uma vez você estar dentro dessa história, né? Já fez parte e agora vem como convidado. Muito obrigada. Galera, se vocês quiserem uma parte 2 dessa temática, peçam aí nas nossas postagens, mandem direct, que a gente convida o Luiz Fernando com certeza de novo. A próxima a gente pode falar sobre anfíbios. Olha, eu também estudo anfíbios. Olha, meu a gente Deus, o pode bicho falar é um sobre sapo, rã e monstro! perereca. A gente pode falar sobre sapo, rã e perereca. A gente vai falar Olha aí. Então, muito obrigada pela sua disposição, pelo seu tempo. E agradecer mesmo. E Luiz Fernando, tudo de bom. A gente está distanciado no momento. Infelizmente, a gente passou aí esses 2 anos convivendo bastante e agora distanciados. Mas que teus estudos continuem à frente mesmo. Muita coisa boa tem por vir. Passe logo isso para tu continuar indo a campo, continuar fazendo a tua pesquisa. E muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a vocês, tá bom? Obrigado aí, gente. E todo mundo que tirou um pouco do seu tempo, né? Pra ver um cara aqui falando sobre cobra, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado mesmo, de coração, tá bom? Então, gente, foi isso. Ah, só para finalizar. Se não sabe o que é e não tem finalidade de estudo, não pega. Não pega. Não arrisque sua vida. Deixa ele lá de boa, tranquilinho. Não estressa o animal. Viu? E é isso. E até logo. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Boa noite.